Está no ar mais uma edição do Revista TST, com tudo que é destaque no Tribunal Superior do Trabalho. E na sua revista eletrônica de hoje, Tribunal Pleno aprova instrução normativa para adequar a jurisprudência do TST ao novo Código de Processo Civil. A SDC considera abusiva a demissão em massa de empregados da Hyundai. Pedido de demissão de enfermeira em crise por transtorno bipolar é anulado pela 7ª turma. Uma entrevista no estúdio com o ministro Guilherme Caputo Bastos sobre direito desportivo. Esses e outros destaques, agora no Revista TST. O Tribunal Pleno aprovou instrução normativa para orientar a magistratura trabalhista e garantir a segurança jurídica na aplicação do novo Código de Processo Civil nos processos do trabalho. Também foram feitas adequações em relação à jurisprudência do tribunal para adequá-la ao novo CPC, que já está em vigor. O TST se antecipou e, antes mesmo da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, no dia 18 de março, aprovou normas para orientar a aplicação do novo CPC nos processos do trabalho. As instruções normativas 39 e 40 já estão valendo. Elas foram aprovadas em sessão extraordinária pelo Tribunal Pleno. A instrução normativa 39 lembra que a consolidação das leis do trabalho prevê que o direito processual civil pode ser aplicado ao processo do trabalho na ausência de normas, ou seja, quando o assunto em questão não for tratado na CLT. Mas tem exceção. Os dispositivos não serão aplicados se forem compatíveis com as normas e princípios trabalhistas. Dos 1.072 dispositivos do novo CPC, a instrução normativa relacionou 79 como aplicáveis à Justiça do Trabalho. 15 dispositivos não foram considerados, por já serem tratados pela CLT ou por incompatibilidade com a lei, e 40 podem ser aplicados em termos. Dos 79 dispositivos que são aplicáveis, estão alguns que tratam dos poderes, deveres e responsabilidade do juiz, valor pretendido na ação indenizatória, inclusive afundada em dano moral, e obrigação de o executado indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para promover a execução. Entre os 15 dispositivos que não se aplicam ao processo do trabalho estão notas taquigráficas para substituir acórdão, contagem de prazos em dias úteis, dispensa de audiência de conciliação ou de mediação se ambas as partes manifestarem desinteresse na composição consensual e adiantamento da audiência em razão de atraso injustificado superior a 30 minutos. Dos 40 dispositivos que o TST considera em termos, ou seja, devendo ser analisado caso a caso, estão os que regulam o princípio do contraditório, no que vedam a decisão surpresa. O TST entende como decisão surpresa a que no julgamento final do mérito da causa, em qualquer grau de jurisdição, aplicar fundamento jurídico ou embasar-se em fato não submetido à audiência prévia de uma ou de ambas as partes. A norma aprovada pelo Pleno do TST foi fruto de muitas reuniões conduzidas desde 2015 pela Comissão de Jurisprudência, composta por 9 ministros. Foram 15 encontros para rever e avaliar todo o novo CPC. Para o presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, o principal motivo das instruções normativas é dar segurança jurídica. Nós não podemos deixar que um código novo, com tantas inovações, pudesse gerar uma série de discussões com recursos apontando por eventuais nulidades e só posteriormente viéssemos a definir jurisprudencialmente se seria ou não aplicável. Principalmente nesses temas polêmicos. Por quê? Porque a quantidade de recursos que viria só em matéria processual poderia até inviabilizar a prestação jurisdicional normal já em segunda instância. Essa instrução, com esse equilíbrio, ela atende a essa missão do TST, nesse momento histórico, de dar uma sinalização segura à magistratura trabalhista.
O ministro João Oreste Dallazen, presidente da Comissão de Jurisprudência, agradeceu a participação de todos os ministros na elaboração da instrução normativa. É uma obra que certamente no futuro merecerá aqui e acolá aperfeiçoamentos, aprimoramentos, suplementações. Mas devo dizer, no que concerne em particular aos trabalhos desenvolvidos pela comissão que me coube coordenar, que foram ingentes os esforços. Seguramente em torno de 15 reuniões em que houve a participação intensa dos ministros que compõem a comissão, todos voltados para uma contribuição que atenda ao interesse público acima de tudo. Para detalhar o novo entendimento do tribunal e orientar os TRTs, o Tribunal Pleno também aprovou algumas mudanças na jurisprudência da Corte para se adequar ao novo Código de Processo Civil. Foram canceladas, por exemplo, a súmula 285, que trata de recurso de revista, e a orientação jurisprudencial 377. O cancelamento da súmula e da OJ passa a valer a partir do dia 15 de abril. Já a súmula 219, que trata de honorários advocatícios, foi adequada e recebeu 3 novos itens que tratam de ações rescisórias, da atuação dos sindicatos e das causas que envolvem a fazenda pública. A súmula 219 já está em vigor. E todos os detalhes da Instrução Normativa 39, que dispõe sobre as normas do Código de Processo Civil 2015 aplicáveis ao processo do trabalho, você encontra no portal do TST. Acesse tst.jus.br. E na seção 1 de dissídios individuais responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista, também tivemos decisão de destaque. A repórter Gisele Mourão acompanhou a sessão e traz mais detalhes. Olá, Gisele. Olá, Ana. O caso de destaque julgado pela SDI 1 foi sobre a validade das resoluções que implementaram o Plano Antecipado de Afastamento Voluntário do Banco do Estado do Espírito Santo. O programa de desligamento estabelecia como critério que o empregado já tivesse 30 anos de serviços prestados à instituição, além de ter elegibilidade à aposentadoria proporcional ou integral pela Previdência Social, ou seja, pudesse se aposentar. Depois da primeira turma entender que houve discriminação aos trabalhadores com mais idade, o banco entrou com recurso. Mas a maioria dos ministros entendeu que realmente houve discriminação no caso. Eu volto com você, Ana. Ok, Gisele, muito obrigada pelas informações. Bom, vamos agora acompanhar a reportagem completa sobre o julgamento desse caso. O Banestes recorreu à seção 1 de dissídios individuais, alegando que, em momento algum, determinou que somente trabalhadores com mais idade fossem demitidos e que ninguém foi obrigado a aderir ao plano. Mas, para o relator, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, houve sim discriminação no caso. Para o ministro, o artigo 1º da Lei 9.029 de 1995 foi violado. De acordo com a norma, é proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho ou de manutenção por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros casos. Para o ministro, o Banestes estabeleceu a política de desligamento exclusivamente para os empregados com mais de 30 anos de serviço ao banco e que pudessem se aposentar. À medida que se passam os anos de vida, transcorrem em idêntica proporção os anos dedicados ao trabalho, em especial à mesma empregadora. Nesse contexto, eventual existência de empregado com 60 anos de idade que não conte com 30 anos de serviço na mesma empresa, revela-se exceção, sem o condão de afastar a inerente relação entre tempo de serviço e idade. Portanto, a dispensa prevista com base nestes atos deu-se, ao fim e ao cabo, essencialmente por idade do empregado. Com efeito, a circunstância de se atingir justamente aqueles empregados que dedicaram a vida profissional à empresa robustece ainda mais a discriminação. Mas o ministro Aloísio Corrêa da Veiga entendeu que quem aderiu ao plano recebeu todos os direitos, além de indenização de quase R$20 mil. Então, me parece discriminação
Não me parece ter havido. Porque, senão, nós vamos dizer toda dispensa decorrente de adesão a plano, a adesão a plano de rescisão imotivada importa em nulidade porque a discriminação é in re ipsa. Quando, na realidade, não há como se presumir pura e simplesmente a discriminação política. Mas o presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, entendeu que, ao determinar critérios para o plano de afastamento voluntário, ficou caracterizada a discriminação. Eu votaria com o relator, mas pedindo que, se fosse possível, ao colocar algum destaque na ementa ou no voto, no sentido de que analise a questão também segundo o prisma da compensação ou dedução daquilo que foi recebido pela adesão. Por quê? Senão, o que nós vamos ter? No caso que eu peguei do Banco do Brasil, aqueles que voltaram atrás devolveram. Aqueles que se retrataram devolveram aquilo que receberam. Votaram com o relator, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, pela nulidade das resoluções do plano os ministros Valmir Oliveira da Costa, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, Hugo Scheuermann, Alexandre Agra Belmonte, Cláudio Brandão e o presidente do TST, Ives Gandra Martins Filho. Já o voto divergente do ministro Aloísio Corrêa da Veiga foi seguido pelos ministros Renato de Lacerda Paiva e Guilherme Caputo Bastos. Por maioria, os ministros da SDI1 rejeitaram o recurso da empresa. E na sessão de dissídios coletivos do TST, os ministros consideraram abusiva a demissão em massa de empregados da fornecedora da Hyundai. Veja na reportagem. A decisão da sessão de dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho foi baseada na própria jurisprudência da Corte, que rejeitou o recurso da Elink Industrial e Comercial, fornecedora da Hyundai. Isso porque não houve prévia negociação coletiva, prática exigida no caso de demissão em massa. Agora, a empresa deverá pagar indenização compensatória e manter o plano de saúde dos 295 trabalhadores demitidos em 2014. Inicialmente, o sindicato que representa os profissionais entrou com um dissídio coletivo e pediu a anulação das dispensas e a reintegração dos empregados ou o pagamento de indenização compensatória. Após ser condenada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, a Elink recorreu ao TST, justificando que as demissões ocorreram porque as atividades foram encerradas e, por isso, não cabia a reintegração. Mas a relatora do caso na SDC, ministra Maria de Assis Calcin, entendeu ser incontrovérsia essa justificativa porque não importa se houve continuidade ou não da atividade empresarial e concluiu que a empresa deveria ter buscado alternativas para diminuir o impacto das dispensas, considerando abusiva a demissão em massa. Apesar de declarar a abusividade das demissões, a SDC absolveu a fornecedora do pagamento de indenização por dano moral coletivo aos trabalhadores. O processo foi extinto sem julgamento de mérito quanto a esse ponto, com ressalva de entendimento do ministro Maurício Godinho Delgado. E no próximo bloco, pedido de demissão de enfermeira em crise de transtorno bipolar é anulado. A revista TST está de volta e chegou a hora de fazer um giro pelas turmas do tribunal com algumas decisões de destaque. E a gente começa o nosso giro com uma decisão da 5ª turma. Um ex-coordenador de recursos humanos demitido por justa causa
não vai receber férias proporcionais. A Associação Educacional e Assistencial Santa Lúcia e o Instituto Maria Imaculada de Mogi Guaçu, em São Paulo, foram absolvidos pela 5ª turma do TST. Para isentar as empresas do pagamento, a ministra Maria Helena Malman, relatora do caso, levou em conta o entendimento consolidado no TST de que é indevido o pagamento de férias proporcionais quando a dispensa ocorre por justa causa, como afirma a súmula 171 do TST. E a 4ª turma não considerou discriminatória a dispensa de um empregado da Andrade Gutierrez Engenharia, portador de cardiopatia grave. Relatora do processo, ministra Maria de Assis Calcin, afirmou que a presunção de discriminação se volta apenas a doenças graves que suscitem estigma ou preconceito, o que não é o caso da doença cardíaca. Para a ministra, seria necessário que o trabalhador efetivamente provasse que sofreu discriminação. E o nosso próximo destaque é da 8ª turma. Um vigia do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, vai receber 30% a mais no salário por carregar corpos para o necrotério. Em recurso ao TST contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, que concedeu acréscimo de 30% sobre o salário do vigia, o hospital alegou que o empregado apenas acompanhava o agente funerário na liberação de corpos, eventualmente. Mas, segundo a relatora do recurso no TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, as alegações divergem do quadro descrito pelo TRT. Ela ressaltou que os depoimentos transcritos demonstram que o empregado rotineiramente desenvolvia tarefas diversas das inerentes ao cargo de vigia e até mais complexas, o que caracterizou o desvio de função. A turma, por unanimidade, rejeitou o recurso do hospital, ficando mantida a decisão regional. E o nosso giro de notícias continua, agora com um destaque da 7ª turma. O pedido de demissão de uma enfermeira em crise por transtorno bipolar foi considerado nulo. Na ação trabalhista, a empregada alegou que não foi submetida ao exame médico na ocasião da demissão e que o hospital sabia da sua condição de saúde, mas ainda assim preferiu aceitar o pedido de demissão quando deveria encaminhá-la ao INSS. Ao analisar o caso, o ministro relator Cláudio Brandão destacou que, com base nos fatos e provas registrados pelo TRT, ficou claro que, na época do pedido de demissão, a trabalhadora estava com sua capacidade de discernimento gravemente comprometida e que o empregador conhecia bem o estado psíquico da empregada. E quase 1.000 pessoas compartilharam essa notícia na página do TST no Facebook e dezenas deixaram um comentário. A Letícia Blume contou que também chegou a sair da empresa onde trabalhava por estar depressiva e com crises de pânico. E, segundo ela, a falta de suporte psicológico aos colaboradores é muito grande. E você, quer dar a sua opinião? Curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. O endereço é facebook.com/TSTJus. E no próximo bloco, uma entrevista com o ministro Guilherme Caputo Bastos sobre o direito trabalhista no mundo do esporte. E veja agora outros destaques da semana. O retrato do ministro Barros Levenhagen foi incluído na galeria de presidentes do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A cerimônia contou com a presença de ministros, desembargadores e servidores. O atual presidente do CSJT e do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho, elogiou o papel desempenhado por Barros Levenhagen. O ministro presidiu o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o TST entre 2014 e 2016. O novo CPC Parte Geral foi tema de palestra ministrada por Alexandre Freire, assessor do ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal Federal. O objetivo foi proporcionar aos servidores do TST uma reflexão sobre os fundamentos do novo Código de Processo Civil e os seus impactos no processo do trabalho. O evento foi promovido pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do TST, Cefast.
E o ministro Caputo Bastos, diretor do Cefast, e a ministra Maria Cristina Peduzzi, diretora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, firmaram uma parceria para a promoção de cursos de atualização e aperfeiçoamento dos servidores do TST. De 6 a 29 de abril, já será realizado o primeiro curso, o novo CPC, na perspectiva da Instrução Normativa 39 de 2016, destinado a chefes de gabinete e assessores. O presidente do TST, Ives Gandra Martins Filho, e os ministros Guilherme Caputo Bastos, Alexandre Agra Belmonte, Valmir Oliveira da Costa e Márcio Eurico Vitral Amaro participaram do Jurisports Roma, Congresso de Direito Desportivo, realizado pela Academia Nacional de Direito Desportivo juntamente com a Sapienza Universidade Roma. Na ocasião, foram discutidas as relações entre o direito do trabalho e o esporte. Nosso convidado de hoje aqui no estúdio é o ministro Guilherme Caputo Bastos, presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo. E nós vamos falar sobre o direito trabalhista no mundo do esporte. Obrigada pela presença, ministro. Eu agradeço, é uma honra. Bom, ministro, nós recebemos várias perguntas de internautas enviadas principalmente pelo Facebook e pelo Twitter relacionado ao direito desportivo e assim foram vários questionamentos, né? Mas vamos começar então com a primeira pergunta que faz assim, um questionamento geral, né? Vamos colocar ali na tela? Olha, é a pergunta do Maurício Penha. O Maurício Penha, ele pergunta o seguinte: tem alguma legislação específica sobre o tema? Nós temos uma lei especial, que é a Lei 9.615. Ela é de 98, sofreu algumas alterações, na 12.395, e vem sofrendo paulatinamente alterações e atualizações. Hoje nós temos, tanto na Câmara quanto no Senado, nós temos comissões especiais funcionando e buscando informações e para exatamente fazer e propiciar uma nova atualização. E essa legislação, ministro, ela vale apenas para os atletas ou abrange também os árbitros, por exemplo? Não, os árbitros têm uma legislação especial. Hoje, um dos grandes trabalhos, inclusive, da academia, nós já iniciamos no ano passado um trabalho dirigido diretamente aos árbitros, para fixarmos qual é a situação dos árbitros no esporte. Eles ostentariam a condição de empregados de alguém, eles seriam autônomos, há quem indique que eles poderiam ostentar a condição de trabalhador autônomo, como o operário de portos. Ministro, qual que é o papel da Academia Nacional de Direito Desportivos e quais são os principais projetos? Hoje a academia ela nasceu de um grupo de estudos de juízes do trabalho. Eu coordenava de Brasília, tinha colegas no Brasil inteiro, inclusive o ministro Belmonte, à época desembargador do Tribunal do Trabalho da Primeira Região, hoje meu colega aqui no TST. E desse grupo de estudos nasceu a academia, para que nós pudéssemos oxigenar um pouco e trazer advogados, juristas, professores, para que nós pudéssemos ter uma discussão mais ampla do direito desportivo, não só no que dissesse respeito ao direito do trabalho. E a academia tem projetos como esse, dirigido aos árbitros. Hoje, nós estamos também concluindo um trabalho, vamos fazer uma proposta de alteração na Lei Pelé com relação ao seguro do atleta, do artigo 45 hoje, que veio como uma das novidades mais bonitas que a lei poderia trazer, só que não teve efeito, não teve eficácia. Hoje nós estamos conformando com relação à atualidade. Nós temos um trabalho também muito forte com relação a uma previdência privada para os atletas, a questão da formação. Então, a academia tenta atuar nessa área. Olha essa pergunta do Ale Campos. Ele quer saber se o direito de imagem integra o salário ou se são institutos distintos. O direito de imagem ele tem natureza civil.
ele é uma autorização de uso da imagem do atleta que o atleta convenciona ou ele pessoalmente com o clube ou ele através de uma empresa que ele constitui para dirigir esse direito seu, que é um direito personalíssimo. Isso é um contrato de natureza civil e deve ser regido pelo Código Civil, diferentemente das questões contratuais trabalhistas, que esse é regido pela nossa consolidação das leis do trabalho. O que acontece em inúmeras ocasiões, e aqui no Tribunal Superior do Trabalho nós já tivemos oportunidade de enfrentar, é quando há fraude. Então, neste caso, nós desnaturamos essa condição de contrato civil, né, regido pelo Código Civil. Por quê? Porque ele diz assim, esse contrato de uso da sua imagem, eu vou lhe dar R$100 mil. E como trabalhador, 10 mil. Bom, tá bem, pode ser, não tem problema. O que você vai usar da imagem dele? Olha, eu vou divulgar sócio-torcedor, eu vou divulgar o tijolinho da construção do estádio, vou participar de festas beneficentes, enfim, venda de camisa, o que for, tem que usar. Se nós, entretanto, numa ação, nós detectamos que aquele contrato de uso de direito de imagem, ele foi formalizado com essa natureza civil apenas e tão somente para retirar do que seria do contrato de trabalho, trazer para essa natureza civil, emprestar-se essa natureza civil para fugir da tributação, que é alta e muito mais alta do que a da natureza civil, aí nós identificamos a fraude e, neste caso, nós transladamos esse contrato que tinha natureza civil, nós reconhecemos a natureza trabalhista e ele passa a ter a mesma natureza, somam-se valores, incidem-se os tributos e todas as repercussões, consequências de salário e todas as suas repercussões passam a valer sobre aquele salário somado. Mas, a rigor, são institutos distintos e devem ser, assim, considerados para efeito jurídico. A gente tem mais uma pergunta sobre direito de imagem. É a pergunta do Marlon Mendes. Ele questiona como, em alguns casos, o valor recebido pelo direito de imagem é maior que o salário pago aos atletas pelos clubes. Acontece muito isso, né, ministro? Infelizmente, se é que atinge aí a pergunta do nosso internauta aí, a grande maioria dos casos, a gente tem detectado fraude, infelizmente. Em clubes pequenos, principalmente, a gente vê salário de R$1.000, um contrato de imagem de R$10 mil. Não seria absurdo, mas não há utilização nenhuma, é apenas para nota-se facilmente, sem uma averiguação assim mais aprofundada, de que há uma tentativa de fraudar o fisco, né, fraudar a incidência tributária, e aí a gente tenta corrigir, mas aqueles que buscam a justiça do trabalho. Ok, ministro, muito obrigada pela participação do senhor aqui no Revista TST. Eu que agradeço, muita honra, muito prazer, sempre que quiserem bater um papo sobre direitos esportivos, estou às ordens. Bom, e a entrevista completa você assiste no nosso canal no YouTube, youtube.com/TST. E esta edição do Revista TST termina aqui. Você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!